Tá aí o que você queria. Direito Penal, última aula. Estamos aqui falando de assuntos que não foram tratados em outros vídeos. Fiz agora, recentemente, um vídeo um pouco maior, de 1 hora e pouquinho. Não sei se esse vídeo aqui vai chegar também a ter 1 hora, mas vamos lá. Ó, estamos falando, o último artigo que vimos foi peculato mediante erro de outrem, né? E até fizemos a diferenciação do peculato normal, do 312, com o peculato mediante erro de outrem. E aí sempre recordo-me desta frase aqui, dessa pergunta, que é a pergunta mais importante: como o dinheiro veio parar nas mãos do servidor público? Se o dinheiro veio parar porque alguém errou e entregou nas mãos do servidor, a gente está falando de peculato mediante erro de outrem, tá? Vamos falar agora de um crime chamado concussão. Então vamos lá, o crime de concussão, uma coisa importante, é um crime praticado por servidor público contra a administração pública, tá? Então, ponto importante. Então, crime praticado por servidor. Então, nós estamos falando aqui de um servidor. Então, olha só. Preste atenção nos verbos. Os frescos lá falam assim, o verbo é o núcleo do tipo penal. Cara, preste atenção no verbo, é o suficiente para você entender aqui o que é necessário, tá? Então, olhe o verbo. Exigir. Direito penal, você vai tratar de condutas e onde na língua portuguesa estão descritas as condutas? Nos verbos, né? Então por isso que você tem que olhar para os verbos. Então olha só, crime de compulsão: exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, isso é uma expressão importante, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. É uma pena altíssima, tá? Sabe quem pratica muito concussão? Miliciano. Não sei se você já ouviu falar de miliciano e tal, mas não sei, né? Milicianos são pessoas, geralmente policiais, que se juntam com traficantes em determinadas áreas do país e começam a, de algum modo, aterrorizar, né? A querer dominar certos locais que antes eram dominados só pelo tráfico de drogas. Então eles fazem uma associação da polícia, geralmente policiais, né? Policiais civis ou militares, e os traficantes. E aí eles criam o que a gente chama de milícia, ou as pessoas que trabalham lá são milicianos. Dizem que existe, não sei se é verdade, tá? Mas aí, veja só, isso aqui é um crime muito praticado por miliciano e eu vou te contar a história. Chega um policial militar lá num local, num bairro. Em geral, entendam, né? A ideia aqui não é estereotipar nada, mas em geral isso acontece em bairros que a gente chama ou de comunidade ou de favelas, enfim, né? O policial militar chega lá e ele chega lá no bar do seu Zé e diz o seguinte: ó, seu Zé, seguinte, o senhor vai ter que me dar todo dia ou toda semana um valor tal. E ó, só que o detalhe é o seguinte: eu não estou exigindo do senhor, não. Aliás, desculpe, eu não estou pedindo encarecidamente para o senhor, não. Eu estou exigindo. Eu exijo que o senhor me dê alguma coisa aqui. Por quê? Porque se o senhor não me der, o senhor sabe que eu sou policial, não sabe? A gente arruma alguma coisa aqui para o senhor. Se o senhor não me der esse valor, eu estou exigindo. E veja, estou exigindo tanto que se o senhor não cumprir com a minha exigência, eu vou realmente trazer problemas para o senhor. Por exemplo, eu vou forjar aqui um crime de tráfico de drogas dentro do seu estabelecimento. Eu vou dizer que o filho do senhor tem algum problema, vai ser pego com arma, vai ser pego com droga. Isso acontece, infelizmente. Então entenda que o crime de concussão, você está exigindo uma vantagem indevida. Então olha só, exigir, vou até colocar em outra cor, ó, exigir uma vantagem indevida, certo? Sempre quando eu coloco cores, por favor, né, você que está, até você que recebe os meus materiais lá nas turmas de exercício, quando eu coloco com as cores assim, é para você fazer algumas identificações. Então numa primeira leitura, ó, concussão, exigir vantagem indevida. Agora você vai ver as outras coisas. Então ele vai exigir para ele mesmo, para si ou para outrem, então isso é um funcionário. Ele vai exigir isso direta ou indiretamente, então ele vai falar com a pessoa, ou ele pode mandar recado, ele pode insinuar algumas coisas, certo? Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão da função pública. Então é o miliciano é o policial, né, no caso o miliciano, que passa lá no bar e diz o seguinte, ó, conversa com o cara com a arma em cima da mesa, assim, ó, em cima do balcão. Bota a arma lá em cima do balcão e diz assim, ó, seguinte, eu tô assumindo aqui essa área agora, da milícia, então
o senhor vai ter que me dar tanto, e se o senhor não me der, o senhor vai ter problemas. Essa é a exigência, porque veja, o que eu quero que você entenda é que quando existe um risco de, se a exigência não for cumprida, a pessoa ela vai sofrer um risco à sua vida, à sua saúde, à sua integridade física, é claro que nós estamos falando de concussão. Não é só um pedido, não é só... Sabe por quê? Porque só pra gente... eu vou continuar tudo isso aqui, mas só para você ter uma noção, existe um crime que se parece com esse, que é o crime de corrupção passiva. Só que na corrupção passiva, a pessoa está solicitando. E ó, é isso que eu quero que você entenda. Solicitar é fazer um pedido. Cara, você não tem como me dar uma ajuda aí, não tem como me ajudar a pagar um churrasquinho e tal. Isso é uma coisa. Agora, exigir, que é o 316, que é o crime de concussão, a gente está falando de uma situação muito mais grave. A gente está falando de alguma coisa que, se a pessoa, para quem está se fazendo a exigência, não cumprir com a exigência, a vítima pode seriamente ter algum problema. Então, a exigência é essa. A exigência, ela pressupõe, né, ela tem na sua razão de ser, a possibilidade de, se a pessoa não cumpri-la, a pessoa vai correr um risco muito grande. E isso pode acontecer ainda que fora da função. Ou antes de assumir a função. Pensa o seguinte, o cara... Olha que coisa louca, né? Antes de assumir a função... Mas como assim, professor? Vou te dar um exemplo. Né? Pensa que um cara passou no concurso para a Polícia Civil. Aí, antes mesmo de... Então ele viu lá o nome dele lá no Diário Oficial, viu que ele vai ser chamado, mas não vai ser chamado agora. Ele está na lista dos aprovados, mas não foi chamado ainda. Aí o cara já vai lá num determinado lugar e fala pro cara o seguinte, ó, você vai começar a me dar dinheiro, porque eu passei no concurso da polícia. Eu passei no concurso da polícia e agora é o seguinte, você vai ter que começar a me dar um valor aí por mês. E se você não me der, o negócio vai ficar feio pra você. Porque agora eu vou ser polícia, então você se liga aí. Tá entendendo? Então ele nem assumiu, mas ele já está usando o cargo público dele para obter uma vantagem. E de novo, o crime de concussão é exigir. Realmente a exigência é um ponto importante, tá? Então pode ser fora da função, pode ser antes de assumir a função, mas sempre, claro, em razão da função pública. Sempre você vai colocar um medo na pessoa para quem está se fazendo a exigência, no sentido de que, por causa da sua função pública, a coisa pode ficar feia para a pessoa contra a pessoa aí que é vítima, né? A pessoa de quem está se fazendo a exigência. Tá? Então esse é o ponto. Esse é o crime de concussão. Pena bem alta, hein? Pena de 2 a 12 anos. Agora vamos lá. O parágrafo primeiro trata de um outro crime, que a gente chama de excesso de exação. Exação, eu acho que é importante colocar para você, exação é cobrança de tributo. E aqui tributo, entenda, pode ser taxa, pode ser imposto, pode ser contribuição de melhoria, tá? Não precisa anotar isso não, só guarde isso aqui. Exação é cobrança de tributo. Aliás, eu vou até fazer melhor. Vou tirar, tá? Só vai que você confunde a sua cabeça, né? Então olha só, porque às vezes a gente precisa, estou falando isso não porque você não tem a capacidade de guardar, entenda por favor, estou falando isso porque às vezes, como a gente tem muitas informações, você precisa guardar as informações relevantes, né? Talvez você fique lá, nossa, exação é contribuição de melhoria, é taxa, nossa, eu não lembro qual que é a outra, é tributo, é imposto, tal, então guarde só tributo, tá? E aqui dentro de tributo entenda imposto, tal, beleza, tá tudo bem. Tá? Não vai fazer diferença para a sua prova. Então excesso de exação é um outro crime. Então esse aqui é um crime de concussão, que é exigir tal. O excesso de exação é um outro crime, que não tem nada a ver com isso. Quer dizer, tem, mas não tem, né? Ó, se o funcionário público exige, então aqui também tem o verbo exigir, mas você vai entender. Exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. Ou quando devido, ou quando o tributo ou contribuição social é devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Também é um crime grave, hein? Mas vamos lá. Qual é a grande questão aqui? Ó? Vamos fazer uma observação aqui. Então, o crime de excesso de exação,
A gente chama esse crime de excesso de exação porque existe um excesso na cobrança do tributo. Mas por que existe um excesso? Olha só, por que, vamos colocar assim dessa forma, né? Por que existe excesso na cobrança, na exação? Eu respondo para você por quê. Em primeiro lugar, o funcionário. Então, o funcionário está cobrando tributo ou contribuição social que ele mesmo sabe que não é devido, ou que ele deveria saber que não é devido. Posso te dar um exemplo? Ó, exemplo. A pessoa que é MEI, né, a empresa, né, vou até colocar a empresa aqui. A empresa que é MEI pode pagar uma contribuição única chamada de simples. No simples, todos os tributos já estão embutidos. E aí, veja só, é um pagamento que você faz, então eu estou te dando a título de exemplo, tá? Então, como que acontece esse crime de excesso de exação? Vou te dar um exemplo. Então, a empresa que é MEI, ela pode pagar uma contribuição única chamada simples. No simples, todos os tributos já estão embutidos. Ou seja, não é mais devido, por exemplo, o pagamento de ISS à prefeitura municipal, que é o imposto municipal. Pois bem, imagine que um fiscal da prefeitura vai até uma empresa que é contribuinte do Simples, portanto, ela só paga um carnê, não precisa pagar imposto estadual, federal, municipal, tal, ela só paga um carnê. Então imagine que um fiscal da prefeitura vai até uma empresa que é contribuinte do Simples e exige o pagamento do ISS. Essa exigência é ilegal. E o fiscal da prefeitura sabe ou deveria saber. Deveria saber porque faz parte da função dele, né? Sabe ou deveria saber que esta empresa não poderia ser cobrada pelo Simples. Você consegue entender? Pelo ISS, desculpe. Pelo ISS. Então veja só. A empresa que é MEI pode pagar uma contribuição única, chamada Simples. Neste Simples, MEI é microempreendedor individual, tá? Para você que não tá ligado. Então a empresa que é MEI pode pagar uma contribuição única, chamada de Simples. No Simples, todos os tributos já estão embutidos, ou seja, não é mais devido, por exemplo, o pagamento de ISS à prefeitura municipal. Você não vai pagar tributo estadual, federal e municipal. Você vai pagar só o carnezinho do Simples, só isso. Agora imagine que um fiscal da prefeitura vai até uma empresa que é contribuinte do Simples. Então se essa empresa é contribuinte do Simples, essa empresa só tem que pagar o Simples. Não tem que pagar ISS, imposto de renda, não tem que pagar ICMS, não tem que pagar nada. Tem que pagar só o Simples. Mas imagine que o fiscal da prefeitura vai até a empresa e exige o pagamento do ISS, que é um imposto municipal. Aí veja só, essa exigência é ilegal. E o fiscal da prefeitura sabe ou deveria saber que esta empresa não poderia ser cobrada pelo ISS. Neste caso, o fiscal cometeu o crime de excesso de exação. Consegue entender? Então é isso que está aqui, ó. Se o funcionário exige tributo
ou contribuição social. Mas pense só tributo, acho que fica mais fácil para você guardar. Ele exige tributo que ele sabe ou deveria saber indevido. Então essa é a primeira parte, tá? Então isso aqui, ó, é sabe ou deveria saber indevido. Então isso aqui é uma coisa. Ele sabe que é indevido ou ele deveria saber que é indevido. Agora, então por que existe excesso na cobrança? Então, em primeiro lugar, porque ele está cobrando uma coisa que ele sabe que não é devido ou ele deveria saber que não é devido. Agora vamos para a segunda possibilidade de excesso de exação. Ó, por que, então a pergunta é, por que existe excesso na cobrança? Motivo 1. Ou possibilidade 1, vamos colocar assim, ó. Possibilidade 1. Agora a gente vai para a possibilidade 2. Ó. Possibilidade 2 de ocorrência do crime de excesso de exação. O tributo é devido, mas o servidor está cobrando esse tributo de modo vexatório ou gravoso, que causa gravame, prejuízo. Então veja só, na possibilidade 1, isso que eu quero que você entenda, o tributo não era devido. Então o cara não tinha jamais que pagar aquele tributo, então o tributo não era devido. É isso que está aqui, ó. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. Agora nós vamos para a segunda possibilidade desse crime, quando devido, então quando o tributo é devido, ele emprega, o servidor público, o funcionário público, ele emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não permite. Então veja só, agora eu vou te dar um outro exemplo aqui. Vamos pegar o mesmo caso. Então, ó, a empresa é simples, parará, parará, parará. Então vamos colocar aqui, ó. Só que eu vou só mudar uma coisa aqui para você. Vou copiar aqui só para colocar aqui de novo, ó. A empresa que é MEI pode pagar uma contribuição única chamada de simples. No simples, todos os tributos já estão embutidos. Quem é responsável por cobrar esse simples, que é essa contribuição, é a Receita Federal. Tá? Agora imagine que um fiscal da Receita vai até o estabelecimento e para fazer a cobrança dessa contribuição chamada simples. E quando chega lá, no estabelecimento, o fiscal começa a fazer escândalo, começa a ameaçar o dono da loja, começa a quebrar coisas, começa a expor o dono da loja, ou expor, eu vou colocar o dono da loja, fica mais fácil, expor o dono da loja ao ridículo. Este fiscal, embora esteja cobrando um tributo que é devido, está usando meios vexatórios ou gravosos para esta cobrança. E, portanto, comete o crime de excesso de exação. Então veja só, o mesmo exemplo. Então imagine que uma empresa é MEI e tem que pagar o simples. Você paga o simples para quem? Isso é direcionado para os cofres da União, né? Então é um pagamento que vai para os cofres federais. Aí imagine que um fiscal da Receita vai até o estabelecimento para fazer a cobrança dessa contribuição chamada simples, desse tributo, enfim, não vamos nem entrar nesse mérito tributário aqui, mas vai lá cobrar o simples. Pois bem, o simples é devido.
tem que ser feito o pagamento, mas o fiscal da Receita, por mais que seja devido esse pagamento, não pode haver nenhuma exposição do contribuinte ao ridículo. Então, quando chega lá no estabelecimento, o fiscal começa a fazer escândalo, começa a ameaçar o dono da loja, começa a quebrar coisas, começa a expor o dono da loja ao ridículo. Este fiscal, embora esteja cobrando um tributo que é devido, ele está usando meios vexatórios ou gravosos para a cobrança e, portanto, comete o crime de excesso de exação. Agora vamos ler de novo. Ó, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. Então é o caso de um tributo que não é devido. Então o funcionário vai cobrar um tributo que ele sabe ou deveria saber que é indevido. Ou, possibilidade 2, quando o tributo, contribuição social, tal, é devido, mas ele emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso. Então, ó, o contribuinte precisaria pagar. Mas como é que você cobra isso? Por exemplo, eu sou procurador da Fazenda Pública. Então, como é que a gente cobra isso? Então, eu sou um advogado que fiz um concurso para a Procuradoria da Fazenda, fui aprovado nesse concurso, e como que se faz? Se faz por meio de um processo. Então, não é para dar barraco na frente de lugar nenhum. Então, qual é o ponto? Numa situação como essas, o fiscal, se não for, imagina o seguinte, ele vai lá ver se foram feitos os recolhimentos. Ele pode fazer essa verificação, se os tributos estão em dia, tal, pode orientar a loja, etc. Mas como é que você cobra o tributo? Você cobra na justiça, por uma ação chamada ação de execução fiscal. Então veja só, o fiscal não pode ir até a loja e começar a dar barraco, começar a fazer um fuzuê dentro da loja, dentro do estabelecimento, só porque não foi feito o pagamento do tributo. Então são duas as possibilidades. Primeiro, exigir um tributo indevidamente, quando este servidor deveria saber, sabe ou deveria saber que este tributo é indevido, ou então, quando o tributo é devido, mas se usa dos meios errados, se usa de um meio vexatório ou gravoso. Tá? Então o ponto importante é que no crime de excesso de exação, o excesso nesta cobrança de tributos, ele pode acontecer porque você está cobrando alguma coisa que não era devida, ou você está cobrando alguma coisa que é devida, mas você está usando os meios errados, você está cobrando do jeito errado. Esse é o crime de excesso de exação, tá? É uma pena relativamente alta, de 3 a 8 anos e multa. Aí veja só, ponto importante. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, então vamos lá. Agora a gente vai ter que fazer um diálogo muito importante com dois crimes aqui. A gente vai fazer o paralelo aqui com o crime de peculato e com o crime de peculato mediante erro de outrem. Por quê? Pensa bem. Aqui tem o verbo desviar. Ó. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro, então ele colocou no bolso dele ou no bolso da mãe, da filha, da esposa. Então se o funcionário... Porque veja só, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que o excesso de exação é o excesso na cobrança. Então veja só, um ponto importante. O simples fato de cobrar, de exigir esse tributo, seja porque ele é indevido, ou seja porque ele é devido, mas você está fazendo essa cobrança do jeito errado, o simples fato de exigir já é crime. Então vamos colocar aqui uma observação. Ó. Observação. O simples fato de exigir o tributo indevido ou exigir o tributo devido, mas empregar os meios vexatório ou gravoso, empregar o meio, acho melhor, o meio vexatório ou gravoso, já é crime. Agora, o parágrafo 2º dá um passo a mais para dizer que se depois da cobrança, da exigência, o contribuinte pagou o tributo, de modo indevido, e o servidor
desviou para si ou para outrem este valor, a pena é aumentada. Então veja só, é isso que às vezes a pessoa não consegue enxergar. Porque a pessoa viu lá, desviou em proveito próprio, aí o cara pensa o seguinte, é peculato. Calma. Por quê? Porque em geral, vamos voltar aqui para o peculato, ó, só para você entender. Em geral, o peculato está aqui, ó. Apropriar-se tal, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, né? Então, isso é o 312. Então, a pessoa desviou alguma coisa que recebeu dentro da repartição, dentro do seu trabalho. O 313 fala do peculato mediante erro de outrem, né? Então ele fala, apropriar-se o servidor de dinheiro ou utilidade que, no exercício do cargo, o servidor recebeu por erro de outrem. No fundo, você até poderia dizer com muito mais tranquilidade que isso se aproxima muito mais do peculato por erro de outrem, né? Porque o contribuinte deu o dinheiro erradamente. Enfim, mas não cabe aqui a mim fazer essa classificação, porque a gente estaria fazendo uma tentativa de classificação de um negócio errado, tá? Eu só estou dizendo para você não confundir. Você não deve confundir o parágrafo 2º do excesso de exação nem com o peculato e nem com o peculato mediante erro de outrem. Por quê? Porque aqui nós temos uma situação em que está sendo feito um desvio de um negócio específico. Qual é o negócio específico? O tributo ou contribuição social. É isso que eu quero alertar você, é para isso que eu quero te alertar. Então aqui, ó, se o funcionário desvia em proveito próprio de outro o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos referentes ao tributo ou contribuição social, qual é a pena? A pena é aumentada e ela é muito maior, a pena de 2 a 12 anos de multa. É para isso que eu quero chamar sua atenção. Então pensa só, você pode ter uma questão assim, fulano de tal era fiscal na prefeitura, exigiu o pagamento de um tributo indevidamente e quando a vítima pagou o tributo, ele desviou para si, ou ele tomou para si, é claro, o verbo está desviou aí, mas você conseguiria entender, né? Fulano de tal desviou esse dinheiro que ele disse para o contribuinte que ele iria repassar para a administração. Porque, ó, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Então, porque veja só, se o fiscal vai lá, quando o contribuinte paga, qual que é a ideia? Ó, estou te pagando aqui, fiscal, e eu quero que você entregue isso para os cofres públicos, tá? Essa é a ideia, por isso que está escrito dessa forma. Então, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, a pena é aumentada de 2 a 12 anos. Então se liga, cara, se liga muito. Por quê? Porque a questão do concurso pode ser essa. Pode te dar um problema dizendo o seguinte, fulano de tal era um fiscal e foi num determinado lugar e aí exigiu lá o pagamento do tributo que era indevido tal. O contribuinte pagou para ele, entregou para ele o dinheiro e em vez de ele pegar esse dinheiro e entregar para os cofres públicos, ele não fez isso. O que ele fez? Ele pegou o dinheiro para ele. Ó, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente. Por que ele está recebendo indevidamente? Porque ele cobrou indevidamente, né? Então, se ele de fato desviou esse valor, o crime é o de excesso de exação. Qual vai ser a alternativa A do seu concurso? Peculato. Alternativa B, peculato mediante erro de outrem. Daí a letra C, corrupção passiva. Cara, se liga, porque se estiver fazendo menção a tributo ou contribuição social, a gente está diante do crime de excesso de exação. Ah, professor, mas eu aprendi que desviar é peculato. Não, 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 não. Até porque você acabou de aprender que exigir não é só concussão. Exigir, em geral, é concussão. Mas exigir tributo é excesso de exação. Ó, exigir e exigir. Exigir aqui e exigir aqui. Então só se liga nisso, por quê? Porque exigir alguma coisa, algum valor, em geral é concussão, mas exigir o pagamento de um tributo ou contribuição social, que é indevido, tal, ou que é devido, mas foi usado meio gravoso ou vexatório,
aí você está exigindo mais um tributo. Então é um negócio muito mais específico. Então você tem que partir para um outro crime, que é o excesso de exação. É isso que eu quero que você tenha consciência. É disso que eu quero que você tenha consciência, em verdade. Então qual é o ponto? Você não precisa e não deve ficar bitolado, tá? Nessas coisas. Ah, professor, mas ele desviou um dinheiro. Não é peculato? Não é peculato, porque a gente está falando aqui de tributo ou contribuição social. Então só se liga nisso, cara. Só se liga nisso. Por quê? Porque às vezes é uma questão do seu concurso que você poderia acertar e você, se não prestar atenção nisso, você erra. Então vamos lá comigo. Se houve desvio, em geral, desviar alguma coisa do poder público pode ser peculato, ou até poderia ser, com muitas ressalvas, o peculato mediante erro de outrem, mas o verbo desviar tem mais lá no peculato. Tá. Agora, exigir. Exigir, em geral, a gente está falando do crime de concussão. Mas exigir tributo é excesso de exação. Desviar, em geral, poderia ser peculato. Agora, desviar tributo ou contribuição social, que é um negócio específico, a gente está falando de excesso de exação. Tá? Então, se liga nisso, cara. Se liga nisso. Ó, eu tenho certeza que a prova toda de escrevente, toda ela, toda, ponto a ponto, assunto por assunto, ela passou aqui no seu vídeo. Ela passou aqui, cara. A prova está aqui, você só precisa absorver esse conteúdo. A prova está passando aqui na sua frente. Em todos os vídeos. Cara, eu nem sei quantos vídeos eu tenho 100 e poucos vídeos, já sei lá quantos vídeos eu tenho, não sei mesmo. Porque, por exemplo, só de processo civil são 80 e pouco, e eu nem comecei a tratar de um monte de coisa ainda. Tratarei, fiquem tranquilos com relação a isso. Mas processo penal acho que foram 20 e poucas aulas, processo civil 80 e poucas aulas, constitucional 40 e poucas aulas. Cara, a prova passou aqui na sua frente. Você vai ter a chance, com todos os vídeos aqui, de gabaritar. Ah, professor, é muita coisa, tem muito conteúdo. Cara, a prova vai passar aqui na sua frente. E daí você não vai poder reclamar que você não teve chance, tá? Então, eu sei que é incômodo. Eu sei por quê. Porque, cara, vamos lá, né? Não precisa ser uma pessoa com uma mente extraordinária para passar no concurso. Mas precisa ser uma pessoa com uma determinação extraordinária. Aí eu posso dizer que sim. Por quê? Porque vai ter dia que você vai estar cansado, cansada, e aí nesse dia que você vai estar cansado ou cansada, se for o caso, se não estiver rendendo nada, descansa um pouco, né? Desacelera, vai dormir, vai dar uma repousada, beleza, para você estar bem. Por quê? Porque é a média do que você faz, né? Então não adianta você também estudar 20 horas num dia e não estudar nada no outro dia. Não, é preferível você ter estudado 4, 5 horas num dia e 4, 5 horas no outro dia. Vai render muito mais, tá? Então, se liga nisso. Por quê? Porque você precisa realmente ter essa compreensão de que a prova está passando aqui na sua frente. Cara, isso aqui, faz tempo que eu não falo isso, né? Mas tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso. Isso aqui tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso. Dando para você a seguinte questão: fulano de tal, fiscal da prefeitura, exigiu indevidamente um tributo e o contribuinte pagou para ele e ele desviou esse dinheiro. E a letra A do seu concurso vai estar que isso é peculato, ou peculato mediante erro de outrem, corrupção passiva, seja lá o que for, mas não é. Porque se estivermos falando de tributo ou contribuição social, o crime é de excesso de exação. Tá? E a gente até poderia chamar isso aqui de excesso de exação qualificado, tá? Ou qualificada. Tá? Então, se liga aí, cara. Muito importante essa questão. Sério, sério mesmo, seríssimo. Tá? Então esse é o crime de excesso de exação, que está dentro, né, que é um outro parágrafo dentro do crime de concussão. Então concussão é um crime, excesso de exação é outro crime. Tá? Poderia isso aqui estar num outro artigo, mas o seu legislador ele resolveu fazer dessa forma, mas são crimes diferentes. Um é concussão, que é exigir tal, a vantagem indevida, etc. Agora, o excesso de exação é exigir um negócio específico, que é tributo ou contribuição social. Tá? Vamos lá. Corrupção passiva, artigo 317. Ó. Também um crime praticado por servidor público. Tá?
crime praticado por servidor público. Então, por que eu sei que é insólito falar isso, mas por que é passivo? Porque, entendam o que eu vou dizer, né? Porque está entrando alguma coisa no servidor. Então, está entrando alguma coisa no servidor. Por isso que é passivo. Está entrando nele, tá? Ah, sei. Não, você pode achar que é uma besteirinha que eu estou falando, né? Mas é verdade. Então, se a pessoa como é que se define, né? Ó, o cara quem é passivo é porque está recebendo alguma coisa, está entrando, está recebendo alguma coisa para ele, né? Então essa é a ideia. Então olha só, meus amigos, artigo 317. Solicitar ou receber. Então solicitar o que é? Pedir, tá? Ou receber, que às vezes chega alguém e já entrega para a pessoa e a pessoa aceita, né? Então solicitar, que é pedir, ou receber para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora... Olha que expressão sempre interessante, né? Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. É a mesma expressão, inclusive, que está aqui, ó, no crime de concussão. Ó. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Então a ideia é sempre a mesma. Então solicitar ou receber para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então a pessoa solicitou ou recebeu vantagem indevida, então essa é a primeira coisa, ou então a pessoa, vou colocar com outra cor, a pessoa aceitou a promessa de vantagem. Então é o cara que chega para o funcionário público e diz o seguinte, ó, se você fizer tal coisa por mim, depois eu venho aqui e te dou tantos mil reais. Então ele aceitou a promessa de vantagem, tá? Então solicitar é pedir, é diferente de exigir, tá? Então só se liga nisso porque quando o servidor está simplesmente só solicitando, não tem nenhum tom intimidatório ou ameaçador, a gente está falando de corrupção passiva, tá? Então o servidor está solicitando, está pedindo, cara, não tem como me ajudar aí com um churrasco, não tem como me ajudar aí de algum modo, de algum jeito e tal. Ou então o cara recebeu já, chega alguém lá na repartição e já entrega para o funcionário aquele dinheiro. Então solicitar ou receber uma vantagem pode ser dinheiro, pode ser bens, patrimônio em geral, né? Então pode ser um acesso, então o cara, eu só vou fazer isso aqui, né? Eu estou solicitando para você me dar um dinheiro. Aliás, eu vou fazer isso aqui se você me liberar uma área VIP num determinado evento. Olha, é uma vantagem indevida, né? Então, esse é o ponto. Ou então, a segunda conduta é aceitar a promessa de tal vantagem. Então, o particular fez a promessa e o servidor aceitou. Vou colocar aqui. O particular fez a promessa de vantagem e o servidor aceitou a vantagem. Você entendeu? Então, aqui o servidor ele solicita ou recebe a vantagem indevida ou ele aceita uma promessa. E aí, por causa daquela promessa, ele já vai agir de um determinado modo. Por que é corrupção? Corrupção é se corromper, né? E quando é que você se corrompe? Quando você faz alguma coisa diferente daquilo que se esperava que você fizesse, né? Então você espera que um servidor tenha uma conduta correta, que ele trabalhe sem precisar, como ele já é estável e como ele recebe em dia, em geral, claro, você tem as exceções, né? Mas como em geral ele recebe em dia e como ele é estável, se espera dele um exercício maior do princípio da eficiência, moralidade, todos aqueles princípios da administração, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, mas muito mais, né? Moralidade, eficiência. Então veja, é contra-intuitivo, é um negócio muito maluco você pensar que o servidor pode se corromper, pode violar, por exemplo, a impessoalidade, pode começar a dar preferência para algumas pessoas porque ele está recebendo a mais, está recebendo por fora daquelas pessoas. Isso é se corromper, é uma corrosão do caráter, né? Então por isso que é corrupção
passiva. Por quê? Neste caso da corrupção passiva, quem comete a corrupção passiva é o servidor. Professor, mas eu queria saber o seguinte, eu já ouvi também falar de corrupção ativa. Então, a gente até vai passar na corrupção ativa. A corrupção ativa é o particular que está oferecendo. Tá? Então, nessa relação, se você fosse pensar, o passivo é o servidor, porque está entrando dinheiro no servidor, e o ativo é o cidadão que está oferecendo dinheiro para o servidor. Tá? Então esse é o ponto. Então a gente vai ficar aqui na corrupção passiva, a gente vai passar também para a corrupção ativa já já, mas só para você entender. Então esse é o crime de corrupção passiva, crime cometido pelo servidor. Aí o parágrafo 1º tem uma ideia importante que é a seguinte, a pena é aumentada de 1/3, se por causa, se em consequência, se por causa da vantagem que o servidor recebeu ou da promessa de vantagem o funcionário realmente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o seu dever funcional. Então, a mesma coisa, ó, vamos lá. O simples fato de solicitar, o simples fato de receber, o simples fato de aceitar promessa de vantagem já é crime. Se além disso, o servidor, por causa da vantagem ou da promessa, realmente deixa de fazer algo ou faz algo errado propositalmente, a pena se aumenta em 1/3. Você consegue me entender? Porque uma coisa é eu chegar assim para você e falar assim, Joãozinho, ó, eu vou entregar para você tal valor. E o Joãozinho é funcionário. E o Joãozinho falar, então tá bom, vou ver o que eu consigo fazer. Mesmo que ele não tenha feito. O simples fato dele ter aceitado aquela promessa de vantagem já é crime. Professor, mas como é que pune isso? Como é que a gente vai provar isso? Não, provar é outra coisa. A gente está falando aqui na teoria e do que vai cair no seu concurso. Tá? O simples fato de a pessoa solicitar, então o fato de ela ter pedido, ou de ela ter recebido, ou de ela aceitar a promessa de uma vantagem, isso já é crime. Agora a pena se aumenta mais ainda se além do descaramento que o servidor teve de aceitar, porque veja só, se eu sou servidor, o cara chega, eu vou contar uma história para você, tá? Vou te contar uma história para você entender o que eu estou falando. Eu como procurador da Fazenda, por vezes existem contratos da administração pública que precisam ser reajustados. E isso precisa de um parecer jurídico, e é feito por mim, né? Aí eu me recordo que uma vez, quando eu estava inclusive começando na procuradoria, eu tinha feito um parecer contrário a um reajuste. Contrário a um reajuste. E aí um grande empresário da cidade, ele pediu para falar com o procurador. E aí marcamos o horário e tal. Aí ele chegou para mim, simplesmente disse, doutor, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu fiquei sabendo que o senhor está pensando em negar, né, o meu pedido aqui para reajuste, mas eu queria ver com o senhor o seguinte, será que não tem alguma coisa que a gente possa fazer pelo senhor? Será que o senhor não está precisando de um veículo? Será que o senhor não está precisando de uma viagem? Eu sou procurador de uma cidade turística, né? Será que o senhor não está precisando de um... E eu não moro nessa cidade turística, tá? Será que o senhor não está precisando de um novo carro? Será que o senhor não está precisando de nada assim que a gente possa dar uma força para o senhor, para daí o senhor dar uma força para a gente? Eu, na hora, veja, já prescreveu, então eu posso falar, né? Na hora, eu pensei o seguinte, cara, das duas uma, ou eu dou voz de prisão para esse filho da puta aqui, certo? E aí, eu arrumo uma briga danada com tudo, né? Tava chegando ainda, tava começando na carreira, não era nem estável nem nada. Mas eu falei, cara, ou eu dou voz de prisão para esse cara aqui e corro o risco, eu sou o único procurador lá, né?
e corro o risco de ficar marcado para o resto da vida, né? Sem conhecer muita gente lá tal, ou eu corto esse cara na hora. Aí eu cheguei e falei pro cara, ó, bom, vamos fazer o seguinte, ó, eu não conheço o senhor, tá? Só que tem uma coisa, o senhor também não me conhece. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou sair da sala, e o senhor vai sair também. E eu vou fingir que a gente não teve essa conversa, tá? Eu vou fingir que o senhor não falou nada disso pra mim, tá? Por quê? Porque não tem sentido o que o senhor está me falando. O senhor, de algum modo, parece estar insinuando alguma outra coisa que não é correta. Então o que nós vamos fazer? Eu vou fingir que essa conversa não aconteceu, eu vou rebobinar a fita aqui, nós dois vamos entrar na sala, e aí o senhor vai conversar o que realmente o senhor veio conversar comigo. Aí o cara levantou e falou, não, então tá bom, doutor, tô indo embora, tchau. Porque veja, ele fez para mim uma promessa de vantagem. Ele fez para mim, esse cara, o empresário, ele cometeu o crime, inclusive, de corrupção ativa. A gente vai ver já já, crime de corrupção ativa. Mas eu recebi essa promessa de uma vantagem. Uma insinuação, uma promessa de uma vantagem. Então eu cortei na hora. Eu matei ali a cobra no ninho. Eu matei aquilo ali no ninho e falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que isso aqui não aconteceu, tá? Pode ser que eu esteja ouvindo coisas demais aqui. Não é possível que o senhor tenha vindo na minha sala, no meu gabinete, para falar isso comigo. Sendo que eu não conheço o senhor, mas o pior, o senhor não me conhece. Tá? Ó, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Se vocês acham que eu sou bom professor, você não me viu como procurador. Tá? Então, que humilde, né? Não, estou falando com muita tranquilidade para você. Tá? Então, qual é o ponto? Mas ali eu estava começando. Né? Não era estável, não tinha nada. Né? E eu falei, meu Deus, eu posso... É claro, depois, por outros meios, essa pessoa, ela conseguiu, a gente conseguiu, na verdade, que ela nunca mais pudesse contratar com a administração pública, tal, por outros motivos, tal, não vem nem ao caso aqui. Mas qual é a questão importante aqui, meus amigos? Essa pessoa fez uma promessa para mim, de uma vantagem. Então, se eu aceito essa promessa de vantagem, o simples fato de eu ter aceitado essa promessa já seria crime. É para isso que eu quero chamar a sua atenção. O simples fato de eu aceitar essa insinuação, essa conversa mole de um filho da puta desses, só por isso eu já poderia estar incorrendo neste crime de corrupção passiva. Então qual é o ponto aqui? O ponto principal aqui é, eu ter aceitado a promessa já é crime. Mas, se além de eu ter ouvido aquilo e não ter feito nada, que veja, no meu caso eu não aceitei a promessa. Eu simplesmente dei uma de louco e falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente não tá aqui, sabe, conversando na mesma sintonia aqui, eu acho que eu estou entendendo uma outra coisa, tal, mas eu vou fingir que o senhor não conversou comigo, porque é melhor, tá? Alguém poderia até falar que eu cometi um crime de prevaricação, eu posso até ter cometido, tá? Sendo claro aqui para você, tá? Porque eu deixei de agir ali. Mas é porque eu realmente, naquele momento, eu fiquei muito paralisado, né? Mas eu consegui ainda rejeitar isso, né? Mas qual é o ponto? Mas nem vamos entrar nisso, mas o simples fato de eu ter aceitado a promessa, eu podia falar, então tá bom, eu vou ver o que eu faço aqui pro senhor, tá? Eu podia ter falado isso pro cara, né? Isso já é o crime. Isso já é o crime. Mas se além disso eu der um passo a mais, se depois que eu recebi essa conversa mole, essa vantagem, essa promessa de vantagem, eu realmente vou lá e faço alguma coisa que a pessoa tinha me pedido, a minha pena é aumentada de 1/3. Esse é o ponto importante. Então o simples fato de aceitar, de solicitar, de receber já é crime. Mas se além de ter acontecido isso, eu fui lá e realmente atuei, fiz uma intervenção em um processo, em alguma coisa da administração pública que estava sob o meu alcance, se eu realmente agir movido por esse dinheiro, aí a minha pena aumenta mais ainda. Então o simples fato de você ter aceitado, ter solicitado, ter recebido já é crime. Mas se além disso você realmente, em consequência, por causa da vantagem ou da promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar ato de ofício, ou o pratica infringindo o dever funcional, ou seja, violando o meu dever funcional, a pena é aumentada ainda mais, a pena se aumenta de 1/3, tá bom? Então esse é o ponto do crime de corrupção passiva, tá? Diferença de corrupção passiva para concussão. Na concussão,
o servidor exige. No excesso de exação, o servidor exige também mais tributo ou contribuição social. Na corrupção passiva, o servidor solicita, ele pede, ou então ele recebe, ou ele aceita uma promessa de vantagem. Tá? Essa é a questão que é importante você fazer essas distinções. Nós vamos trabalhar muito isso nas questões das turmas de exercício. Tá? Então, se você quiser entrar, você me manda uma mensagem aqui. Tem o conteúdo já desde abril e até agora o mês de setembro. Se você quiser entrar em tudo, você paga R$60 agora, R$10 para cada um dos meses, abril, maio, junho, julho, agosto e agora setembro, tá? E depois a gente vai ter até outubro, tudo isso até a data do concurso realmente, tá? Então qual é a grande questão aqui, meus amigos? O ponto mais relevante, mais importante aqui, é de você fazer essas distinções, fazer essas verificações sobre qual crime seria, tá? Então vamos passar adiante. Agora a gente vai falar do crime de corrupção ativa. E agora a gente acabou de falar da corrupção passiva, né? Ó, o parágrafo 2º a gente já tratou num outro vídeo, né? Da diferença de corrupção passiva privilegiada, que é o parágrafo 2º, com prevaricação, com o crime de condescendência criminosa. Então a gente já viu isso no outro vídeo, tá? Depois você verifique lá no vídeo adequado essa parte aqui do parágrafo 2º. Então o que eu estou vendo aqui neste vídeo é tudo aquilo que não foi dado ainda, tá? Então olha só, crime de corrupção ativa. Capítulo 2, dos crimes praticados por particular. Então a mesma história, a história do cara, do empresário que vem me procurar. Aí o que o empresário fez? Então é um crime praticado por particular, o crime de corrupção ativa. Por quê? O particular quer, entenda, para você guardar, tá? Eu sei que é bobo, mas quer enfiar alguma coisa no servidor. É isso. Corrupção ativa é isso. O particular quer enfiar, o ativo quer enfiar, não quer? Então, entendam, né? Quer enfiar alguma coisa no servidor. Então, olha só. 333, oferecer ou prometer vantagem. Então, oferecer. Então, o cara está oferecendo. Ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, é para que o funcionário dê um jeitinho. Como que ele faz isso? Ele pratica alguma coisa, ou ele se omite, ou ele retarda algum ato. Tá? Então, isso é o crime. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. E aí tem a mesma coisa, ó, que tem na corrupção passiva. Ó. Se a pena é aumentada de 1/3, também 1/3, se em razão da vantagem ou promessa o funcionário público retarda ou omite o ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Então veja só, como é que é a coisa louca. Na corrupção passiva, o funcionário ele é encantado com a vantagem ou com a promessa de vantagem, e isso é tão grave que a pena se aumenta de 1/3. Na corrupção ativa, essa ideia continua sendo importante. Por quê? Porque também a pessoa que ofereceu vai ser punida, sabe por quê? Porque ele ofereceu um negócio tão bem oferecido que ele foi capaz de mudar o comportamento de um servidor público. Por isso que a pena é aumentada. Então o parágrafo único diz assim, a pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou da promessa o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo seu dever funcional. Ou seja, o simples fato, de novo, ó, o simples fato de oferecer ou prometer vantagem já é crime. Se essa, vou até aumentar aqui a letra, porque eu sei que tem gente que assiste pelo celular, né? Se essa vantagem ou promessa de vantagem foi tão forte ao ponto de fazer com que o servidor realmente faça ou deixe de fazer alguma coisa, a pena se aumenta de 1/3, tá? Então essa é a grande sacada aqui, tá? Então, tanto para a corrupção ativa, que é praticada por um particular, como pela corrupção passiva, que é praticada por um servidor. Nesses dois casos, se houve essa promessa e essa promessa abalou tanto o servidor que fez com que o servidor ficasse movido, se sentisse movido a fazer ou não fazer alguma coisa, por causa dessa vantagem ou promessa de vantagem, a pena se aumenta de 1/3, tanto para o servidor
como para o particular. É isso que eu quero que você entenda. Os dois vão ter a pena aumentada de 1/3, tá? E a pena é a mesma, tá? Só para você ter uma noção, a pena é de 2 a 12 anos de multa. Nos dois casos, na corrupção passiva, praticada pelo servidor, como na corrupção ativa, praticada pelo particular, tá? Então, essa é a questão. O simples fato de oferecer para uma ter vantagem já é crime. Então, naquela situação lá do empresário que foi falar comigo, o simples fato de ele ter oferecido ou de ele prometer uma vantagem, né, dele fazer isso, ainda que seja indiretamente, né, ele faz ali uma insinuação e tal, isso já é crime. Tá? Então esse é o ponto importante aqui. Tá? Artigo 336. Também crime praticado por particular. Tá? Ó. Rasgar. Então, o crime se chama inutilização de edital ou de sinal. Ó, rasgar, ou de qualquer forma inutilizar, ou conspurcar. Conspurcar aqui pode ser manchar, tá? Que verbo estranho, né? Então, rasgar, inutilizar. Inutilizar, por exemplo, poderia ser jogar, atear fogo, né? Conspurcar, manchar, edital afixado por ordem de funcionário público. Então essa é uma parte do crime. Ó. Então rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público. Poderia ser inclusive o edital lá, não tem a citação por edital? Poderia ser essa, tá? Ou poderia ser nas repartições públicas, você vai lá na prefeitura da sua cidade, vai ter lá um monte de edital que é colocado lá. Se a pessoa chega lá e rasga ou inutiliza ou mancha esse edital, é esse crime aqui de inutilização de edital ou de sinal, tá? Então, rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar, manchar o edital afixado por ordem de funcionário público ou violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Então aqui eu vou violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar. Cerrar aqui é no sentido de fechar mesmo, tá? Qualquer objeto. Vou te dar um exemplo, só para você visualizar isso aqui melhor, é uma coisa até relativamente simples. Veja só, quando você tem quando você tem você já ouviu falar de testamento, né? Então, o testamento você vai dizer para quem você vai deixar os seus bens, quando você morrer e tal. Beleza. Tem um jeito de você fazer o testamento que a gente chama de testamento cerrado, só para você entender. Então, é aquela coisa que aparece na novela. Vamos abrir agora o testamento de fulano de tal. Mas até abrir o testamento, esse testamento é fechado. Quem faz, inclusive ele é costurado. Quem faz isso é o cara do cartório. Tá? Então a lei manda fazer isso, manda cerrar, manda fechar esse testamento. Aí depois que o cara morreu tal, chama todo mundo lá no fórum para abrir o testamento do cara, para começar a ler, para o pessoal desmaiar, para reconhecer filho fora do casamento, aquelas maluquices todas que tem em novela, né? Mas, qual é o ponto? Se alguém rasga, se alguém inutiliza o selo ou o sinal que foi usado para você fechar esse testamento, você está cometendo esse crime aqui. Tá? Então, ele deveria estar num outro crime, mas colocaram tudo no mesmo balaio aqui. Então, primeira coisa, você zoar, né, fazer rasgar, inutilizar, conspurcar um edital é uma coisa. Outra coisa, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Então aqui para cerrar. Então é o caso do testamento. Então o testamento se chama testamento cerrado, testamento fechado. É um testamento que vai ser aberto só depois que o cara morreu. Se alguém violou esse selo ou inutilizou o selo ou sinal, ele estará cometendo esse crime aqui de inutilização de edital ou de sinal. Além disso, uma pessoa que, por exemplo, você tem lá placas, né? É porque você tem placas de veículo, né? Mas imagine que você vai ter um... Você já viu, acho que você já viu, né? Nas repartições públicas, todos os objetos, então você tem uma mesa, tem um computador, você vai olhar na parte de trás dele, tem lá uma plaquinha. Essa plaquinha é uma plaquinha que está identificando aquele objeto, né?
Então imagine que alguém tira essa plaquinha daquele objeto, também estaria nesse crime aqui. Tá? Então violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou serrar qualquer objeto. Então aqui identificar, então o cara vai lá e tira a plaquinha da cadeira da repartição pública, é esse crime aqui. Ou o cara vai lá e abre o testamento fechado, cerrado, é esse crime aqui do 336 também, pena de detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, tá? Crime relativamente simples, tá? Letra não, artigo 337. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Ó, subtrair ou inutilizar. Então, subtrair é realmente surrupiar, né? Subtrair ou inutilizar. Inutilizar aqui você pode entender como tirar a utilidade. Então, quando você rasga o papel, você tira a utilidade dele, ele não serve para mais nada. Quando você queima o papel, você também faz a mesma coisa, o papel não serve para mais nada. Então, subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento. Ó. Então, pode ser livro oficial. Que livro oficial, por exemplo, poderia ser os livros de registro de ponto da repartição pública, poderia ser o livro de carga de processos dentro da vara em que você trabalha. Ó, que coisa louca, né? Então, subtrair ou inutilizar total ou parcialmente, livro oficial, processo você sabe o que é, ou documento, qualquer documento, confiado à custódia, que a custódia é guarda, tá? De funcionário público em razão de ofício ou de particular em serviço público, tá? Então, por exemplo, aqui, quem é o particular em serviço público? Por exemplo, o particular que é um jurado, né? Ele está ali com aquela lista de pessoas que vão votar. Chega alguém e subtrai aquilo de um funcionário público. Né? Oh, meu Deus, né? Mas veja que coisa louca. Então o criminoso vai subtrair ou vai inutilizar o quê? Total ou parcialmente, então pode ser uma parte do documento, ou pode ser todo o documento, todo o livro, todo o processo. E você vai fazer isso com o quê? Com um documento, com um livro, com um processo que está entregue, que está sob a guarda, sob a custódia de um funcionário público em razão do seu ofício. Ou então você vai fazer isso contra um particular que está em serviço público. Então, por exemplo, nessa situação de você ir até o mesário e rasgar a lista dos que vão fazer a votação, tá? Pensa nisso, que coisa louca, né? Vai rasgar o livro de eleitores, meu Deus, né? Mas isso é possível. Esse é o crime de subtração ou inutilização de livro ou documento. Pena reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Porque, por exemplo, se tiver um soco ali, se tiver uma ameaça com arma, se tiver, aí você vai, claro, aumentando essa pena conforme outros crimes que podem estar sendo praticados ali em conjunto, tá? Mas é claro que para o seu concurso é importante e basta você saber isso. Então, fulano de tal, um advogado, foi até o processo e retirou uma folha do processo. Qual é o crime dele? Esse crime aqui, subtração ou inutilização de livro ou documento. Tá? O advogado vai até o fórum e retira uma folha do processo. Tá? Ou uma das partes vai lá e retira uma folha do processo. Tinha um cheque dentro do processo, acho que eu já falei isso aqui numa outra situação, que o cara comia o cheque, né? Ou rasgava o cheque, né? Naquela questão lá de empresas de cobrança, eu falei isso aqui em algum outro vídeo. Mas, veja, você vai lá no processo, abre o processo e inutiliza ou subtrai, pega para si alguma coisa que está ali no processo, ou vai lá no livro de carga, ou vai no livro de ponto dentro da repartição pública e faz isso. Tá? Então isso é um erro, isso está errado e esse é o crime de subtração ou inutilização de livro ou documento. Tá? Agora a gente vai falar de um crime, na verdade de 2 crimes, tá? Para a gente finalizar aqui. Crime praticado contra a administração da justiça. Um desses crimes, a gente viu que um dos crimes importantes de crimes contra a administração da justiça, uma das espécies, a gente fez a verificação em conjunto, que era o crime de exploração de prestígio, que é você se colocar como intermediário para supostamente representar interesses de um particular diante de alguém do Poder Judiciário, etc. e tal. E fizemos isso, inclusive, em conjunto com o crime de tráfico de influência, que é um crime praticado por funcionário público. Né? Aliás, que é um crime praticado contra a administração pública, não é por funcionário público, mas contra a administração pública. Então fizemos essa comparação, temos um vídeo em que a gente trata disso, de tráfico de influência junto com exploração de prestígio, que é um crime contra a administração da justiça. Agora a gente vai ver um outro crime contra a administração da justiça, fraude processual, 347, ó.
Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo. Então, inovar artificiosamente. Então, artifícios aqui, então é usando artifícios. Fraude, mentira, simulação, inverdades, tá? Então, inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, então como aquele lugar está, então, inovar artificiosamente é mudar, usando artifícios, etc., o quê? O estado de coisa, então, como o estado de lugar, aliás, então, como está aquele lugar, o estado de coisas, então, como está aquela pessoa, desculpa, como está aquela coisa, é que eu já li pessoa ali, né? Como está aquela coisa, ou de pessoa, então como está aquela pessoa. Com o fim de, então esse é o ponto importante, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte, você tem um processo em que existe a indicação do processo trabalhista, vamos pensar, em que tem a indicação de que a empresa está operando com o forno lá da sua cozinha numa temperatura muito maior. Aí veja só, imagine que no dia da perícia o pessoal reduz a temperatura do forno. Você está mudando o estado de um lugar. Porque aquele ambiente agora está diferente, tá? Então isso é o crime, tá? Processo civil aqui você poderia encarar como um processo trabalhista também, tá? Porque você vai ver que o parágrafo único trata de se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Então, para o processo penal, ó, fraude processual. Para processo civil ou administrativo, a pena é uma. Processo penal, ainda que não iniciado, a pena é em dobro. Tá? Então isso aqui é o que pode cair no concurso. A fraude processual no processo penal, ainda que o processo não tenha sido iniciado, ou seja, ainda estamos na fase de investigações, ainda que o processo não tenha sido iniciado, a gente vai aplicar as penas em dobro. Então aqui, fraude processual, eu vou inovar artificiosamente, eu vou mentir realmente, eu vou fazer uma mentira deslavada, eu vou mudar o estado de um lugar. Então como é que está aquele lugar? Eu vou mudar. Como que está uma coisa? Né? Então, por exemplo, eu vou pedir vou fazer uma perícia para eventualmente dizer que existe um vazamento no meu prédio. Aí no dia da ida do perito ao meu prédio, eu vou lá e começo a pegar um monte de balde de água e começo a jogar água no chão também, e às vezes é só uma gotinha, mas o cara está mudando o quê? O estado o cara está mudando o estado, o jeito que está um lugar, ou pode estar, se for numa parede, né, pode ser o estado de uma coisa, ou então o estado de uma pessoa, né? Então, por exemplo, o cara que vai fazer uma perícia e dá uma de louco, né? Então ele está sendo acusado de um crime. E aí, no dia da perícia, né, então existe lá a alegação de que o cara tem uma insanidade mental. Mas não tem, tá? Mas daí no dia da perícia, qual é o seu nome? Napoleão Bonaparte. Então, veja, não dá, né? Então, como é que vai fazer isso? Então o cara está dando uma de louco ali. Ele está tentando cometer uma fraude, né? Então está havendo ali uma inovação mentirosa, artificiosa, tá? Para tentar induzir o juiz a erro, ou induzir o perito ao erro, tá? Então, isso é o crime de fraude processual. A expressão importante aqui é inovar artificiosamente, é uma inovação mentirosa, falsa, tá? Então você vai mudar alguma coisa com o objetivo de mudar o que vai ser o processo civil ou administrativo. E aí a questão importante do parágrafo único é que se isso acontecer num processo penal, a pena é aplicada em dobro. Então eu vou mudar o estado de uma pessoa num processo penal, que foi o que eu acabei de falar. A pena é aplicada em dobro. Ou ainda, eu vou mudar, pensa, por exemplo, né, por que você tem um crime, todo mundo vai lá e não mexe na cena do crime? Porque se você mexer na cena do crime,
Então você está falando de uma coisa que pode virar um processo penal. Se você mudar a cena de um crime, você estaria aqui. Artigo 347, que é uma fraude processual, você inovou o local ali, ou uma coisa, certo? Mas você está fazendo isso num processo penal. Por isso que a pena é aplicada em dobro, tá? Então, mexer no lugar do crime. Qual é? Então, fulano de tal, para tentar se livrar de uma condenação criminal, inovou artificiosamente durante no local do crime. Então ele mudou o objeto de lugar, ou tirou um cadáver de um lugar e colocou em outro, ou jogou a arma para outro lugar, ou colocou uma arma lá, imagine, pode ser até, colocou uma arma lá, tudo isso é o crime de fraude processual. Você está cometendo uma fraude no processo. Tá? Se foi no processo civil ou administrativo, a pena é uma, né, de 3 meses a 2 anos. Se foi num processo penal, a pena é muito maior, ainda que o processo não tenha se iniciado. Tá? Então essa é a questão. E para a gente finalizar, fechar o caixão e beijar a viúva. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Então nesse caso aqui, ó, exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus. Munus, por exemplo, munus aqui, a gente poderia estar falando do advogado, né? Então o advogado exerce munus público, né? O jurado também exerce munus público, o mesário exerce munus público. É um nome, né? É uma função pública mais qualificada, vamos assim dizer. Então a pessoa vai exercer essa função, atividade, direito, autoridade ou munus, de que foi suspenso ou privado por uma decisão judicial. Detenção de 3 meses a 2 anos. Então aqui por exemplo, a pessoa que perdeu a CNH por uma decisão judicial. Olha que coisa louca. Então, ele perdeu, então você sabe, vou te contar aqui uma coisa que é a seguinte, quando a pessoa é condenada por um crime de trânsito, uma das consequências da condenação pelo crime de trânsito é você ter a suspensão do seu direito de dirigir. Então houve uma decisão judicial, então ele foi suspenso ou privado de exercer o direito de dirigir por uma decisão judicial, e o que acontece? Ele continua dirigindo. Então ele está exercendo o quê? Uma atividade ou, enfim, está ali atuando como motorista, trabalhando ou dirigindo mesmo, qualquer que seja a vida dele, se ele é um motorista ou não, mas ele está dirigindo, só que ele foi suspenso de exercitar esse direito de dirigir por uma decisão judicial. Se ele fizer isso, ele comete esse crime aqui de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Tá? Então essa é a situação. Então imagine o seguinte, existe lá um promotor de justiça que o Poder Judiciário impediu que ele atuasse. Se ele continuar atuando, comete esse crime aqui. Então ele está exercendo a sua autoridade ou a sua atividade ou a sua função contra uma ordem legal. Tá? E aí veja só, a gente tem lá o crime de desobediência. O crime de desobediência é você desobedecer a uma ordem de funcionário público. Beleza. Mas se você desobedecer uma ordem específica dada por um juiz para cercear o seu direito, impedir você de exercer sua função, atividade, etc., por conta de uma decisão judicial, aí já não é mais crime de desobediência. Aqui nós estamos falando desse crime aqui, desobediência a uma decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. A pena de 3 meses a 2 anos. Amigos, todos os artigos de direito penal do seu concurso, todos, se liga nisso, vimos todos os artigos de processo penal, todos os artigos de direito constitucional, e agora vimos todos os artigos de direito penal. Nós vamos entrar em direito administrativo, que vai ser bem mais rápido, e depois vamos acabar normas da corregedoria e entrar em processo civil. Vai dar tempo. Vai dar tempo, nós vamos passar por todos os conteúdos que são necessários para você passar nesse concurso, para você fazer a prova na parte de direito com tranquilidade. O meu convite é para que você entre para a turma de exercícios. Agora, já estamos no dia 2 de setembro, quando estou fazendo esse vídeo, agora quem fez a inscrição já fez. Então agora você que está me acompanhando, é a hora de você começar a pegar as atividades desde lá de abril, maio, junho, julho, agosto, agora setembro, entre também para outubro, no total de tudo, se você pegar tudo, você vai pagar R$70, o que não é nada. Você tem as aulas aqui, você vai ter as minhas atividades, eu tenho certeza de que isso vai te ajudar muito para você fazer a sua prova com muita tranquilidade.
Tá bom, meus amigos? Eu fico muito feliz por estar aqui, eu agradeço a todo mundo que está aqui, todo mundo que curte, que comenta, que compartilha, todo mundo que deixa as propagandas rolar. Meu Deus, vocês não sabem o quanto eu sou feliz por isso, quando vocês clicam também nas propagandas, isso me ajuda bastante. Eu sei que é um certo incômodo, mas eu vou até abrir aqui, vamos ver quanto tempo de aula temos aqui. Ó. Temos 1h15 em que eu estou falando aqui direto, 1h15. Talvez 15 segundos de propaganda não sejam assim tão ruins para você. Eu não estou querendo aqui jogar na cara, nem nada disso, pelo amor de Deus, não é isso não. Faço isso aqui porque eu gosto de fazer, mas eu acho que seria muito interessante, você me ajudaria, você me pagaria, se você não pode entrar ou não quer entrar na turma de exercícios, pelo menos você me retribuiria com, primeiro, curtir, comentar, compartilhar, e além disso, você me retribuiria muito mais ainda, com muito mais razão, deixando as propagandas rolar sem pular as propagandas. Se você puder fazer isso, você me ajudaria bastante. Fico muito feliz por estar aqui, eu volto em tantos outros vídeos porque você sabe, eu adoro estar aqui.